Olá, amigos do País Zé Cambinda. Primeiro eu gostaria de pedir permissão para entrar na casa de vocês, né? Que Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor. Eu hoje vim aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito desses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Esses tempos de pandemia. As notícias que nos chegam pela TV, pela internet, elas são tão apavorantes que mesmo com o conhecimento que a gente tem um pouco da doutrina espírita, a gente ainda se pega um pouco aflito, um pouco desesperado. Então, para que a gente não se envolva nessa mesma onda de pânico, de medo, de desespero, aonde uma massa segue que ainda não tem um ponto de vista espiritual, é que eu trouxe essas reflexões. O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro? O que vai acontecer? Ai, meu Deus, tem tanta gente na rua, tem tanta gente morrendo. Sim. E nós vamos buscar essas respostas na literatura espírita, que é muito vasta, mas principalmente nas obras de Kardec e nas subsidiárias. Hoje nós vamos nos ater ao Livro dos Espíritos. E no terceiro livro, que tem dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, nós vamos ter a lei de destruição. E eu sugiro que quem tenha o livro em casa, mesmo quem não tenha, pode baixar em PDF pela internet, faça um estudo minucioso desse capítulo. Aliás, da obra toda, né? Mas nesse momento esse capítulo vai ser bastante esclarecedor, porque ele trata do que nós estamos vivendo. Vamos fazer assim um paralelo a isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem até colocar aqui nos comentários para a gente, ou pode nos mandar pelo Messenger, que a gente vai tentar responder dentro das nossas possibilidades e do nosso conhecimento, né? Então, no item 2 da lei de destruição, o Kardec vai falar dos flagelos destruidores. E aí nós fomos no dicionário ver o que era flagelo. Flagelo é um chicote, é uma punição, mas aqui ela também tem um outro aspecto. Na pergunta 737, Kardec vai perguntar assim para os espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E os espíritos vão responder: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha só, vamos refletir sobre isso. O que nós necessitaríamos de muitos séculos. Mas Kardec, ainda não muito satisfeito, pergunta na pergunta 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E essa resposta é perfeita para a nossa reflexão. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E nós que estudamos a doutrina, estamos cansados de ouvir que uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho. Na 738A e B, eu vou pedir que vocês leiam em casa, nós vamos entender realmente a nossa essência. E lendo é muito poético, mas não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas nós fomos chamados a esse momento. Nós escolhemos estar aqui neste momento, nesse momento de transição planetária, nesse momento tão desafiador para todos nós. E nós precisamos exercitar principalmente a nossa fé. Crer, confiar, e é difícil nesse momento, porque nós precisamos nos ater
que, como nós temos a convicção na reencarnação, na vida após a morte, nós também não podemos negligenciar os cuidados com o corpo físico, que é o nosso veículo de evolução. Nós temos que cumprir todas as regras que são a orientação dos órgãos de saúde, né? Lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar as máscaras, tudo isso nós já sabemos. O que nós não podemos, até porque o Espiritismo caminha do lado da ciência, e também já estudamos sobre isso, né? O que nós não podemos é nos deixar contaminar mais pelo medo do que pelo vírus. Porque se nós não tivermos essa convicção, se nós não tivermos essa firmeza na nossa fé, e se nós não entendermos que está tudo certo, aí a gente pode se contaminar mais pelo medo do que pelo vírus. Quando a gente olha tudo isso, a gente fala, meu Deus, está um caos. São os nossos olhos que veem o caos. Mas a ordem em tudo, a ordem na lei de destruição, a ordem na lei dos flagelos destruidores, a ordem em tudo. Mas estão morrendo tantas pessoas, sim. Esses espíritos são atraídos a essa situação, e aí nós vamos entender aqui o sentido desse flagelo, não por uma punição, mas por um aprendizado. E na questão 738b, Kardec tem uma nota que explica isso muito bem. Vá lá, dá uma lidinha que vocês vão entender melhor. Aqui não temos tempo para tudo isso. E aí nós vamos entender, dentro desse contexto, o que realmente nós estamos fazendo aqui. Porque, gente, desencarnar, todos nós vamos retornar à pátria espiritual. Agora, como nós vamos nos comportar em relação a tudo isso, é fundamental para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento, né? Jesus está no leme dessa nau. Acalmemos nossos corações. Nós não estamos à deriva. Deus não nos abandona à nossa própria sorte, de jeito nenhum. Nós estamos o tempo todo sendo orientados, sendo amparados. Como nos disse o Mestre, fazer olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acalmemos nosso coração, não nos rebelemos, sejamos resignados, claro, com todos os cuidados. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo aí para estudar um pouco mais, para buscar essas respostas. Vamos desligar um pouquinho a TV e vamos viver como Cristo, olhar as coisas com outro ângulo, uma outra lente. Isso vai nos confortar, isso vai nos fortalecer e isso vai nos fazer avançar. Que é esse sentido que nós estamos fazendo aqui. A nossa fé, neste momento, é a nossa maior ferramenta. Mas nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Que nós possamos seguir o que o Mestre nos ensinou, orai e vigiai. E que a paz do meigo Nazareno faça morada em nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos estarmos sempre juntos, em sintonia, pelo pensamento e pelos sentimentos. Muita paz a todos e um forte abraço.